Ernesto Che Guevara é uma das figuras mais complexas e controversas do século XX. Frequentemente romantizado como um ícone revolucionário, ele também representou na prática e na teoria uma visão explícita de violência como ferramenta moral e política para a transformação social. Essa dimensão de sua trajetória aparece não apenas na retórica, mas também em muitas de suas ações e posições após a vitória da Revolução Cubana, e tem sido objeto de análise crítica tanto por historiadores quanto por estudiosos da violência política. Logo após a vitória revolucionária em 1º de janeiro de 1959, Guevara foi nomeado comandante da prisão de La Cabaña, em Havana, posição em que atuou como procurador supremo dos tribunais revolucionários nas semanas e meses seguintes. Nesta situação, ele supervisionou julgamentos sumários e a aplicação da pena de morte contra indivíduos considerados criminosos de guerra ou contra revolucionários associados ao regime de Batista. Historiadores sérios relatam que centenas de execuções ocorreram sob sua supervisão, e que esse episódio se tornou um dos mais debatidos da historiografia sobre a Revolução Cubana. Alguns estudiosos observam que muitos dos acusados não eram torturadores de carreira ou líderes militares, mas indivíduos identificados como informantes ou colaboradores, o que levanta questões sólidas sobre os padrões processuais adotados em La Cabaña. Antes mesmo da tomada de poder, durante a guerrilha na Sierra Maestra, Guevara já havia demonstrado uma ênfase rígida na disciplina militar e na eliminação de desertores e traidores, algo que biografias acadêmicas notam como parte de sua formação de caráter e prática revolucionária. Nesses contextos, ações duras contra suspeitos e a traição eram frequentemente justificadas como necessárias para manter a coesão do movimento, refletindo uma concepção de que a luta armada exigia disciplina extrema e a disposição de empregar violência seletiva. A interpretação acadêmica contemporânea tende a diferenciar duas coisas. Por um lado, reconhece que Guevara via a violência como parte integrante da estratégia revolucionária e que suas funções em Havana refletiram isso. Por outro, muitos historiadores sérios rejeitam representações simplistas ou sensacionalistas, como as que o glorificam como um herói sem manchas. Em vez disso, a análise historiográfica indica que a violência dedicada à consolidação da Revolução foi para ele um meio justificado dentro de seu entendimento marxista-leninista da luta de classes e da construção de uma nova ordem social, embora isso signifique reconhecer a ambiguidade moral dessa escolha. Guevara também articulou essa visão nos seus escritos e discursos. Para ele, a luta armada e a eliminação de resistência política eram componentes necessários da revolução, não fins em si mesmos, mas ferramentas para destruir o que percebiam como estruturas opressoras e implantar um novo modelo social. Essa posição está em consonância com sua obra Guerra de Guerrilhas e com suas reflexões sobre o papel da violência no processo revolucionário. Ao mesmo tempo, muitos defensores críticos de Guevara salientam que algumas execuções em La Cabaña tinham apoio popular entre cubanos traumatizados pelas atrocidades do regime anterior, apontando para um contexto de transição violenta que não é exclusivo à experiência cubana. Ainda assim, há um consenso entre pesquisadores de que Guevara não demonstrou remorso público diante do uso letal da força, sustentando posições que legitimavam execuções sem os procedimentos jurídicos tradicionais, e que isso permanece um ponto de forte crítica entre estudiosos contemporâneos. Além de sua atuação nos tribunais revolucionários, Guevara ocupou funções estatais importantes, como presidente do Banco Nacional e ministro das Indústrias, e defendeu iniciativas de trabalho coletivo e disciplina rígida, muitas vezes implementadas com forte controle estatal. Apesar de debates historiográficos sobre aspectos específicos como a natureza exata de campos de trabalho ou reformas agrárias, sua abordagem administrativa refletia a mesma lógica de priorização do projeto revolucionário sobre liberdades individuais tradicionais. No plano teórico, Guevara foi claro em argumentar que a violência revolucionária não era apenas inevitável, mas moralmente defensável como instrumento contra aquilo que ele via como opressão sistêmica. Essa convicção sobre a legitimidade da violência para alcançar e consolidar transformações sociais profundas é uma característica definitora de seu legado, tanto para seguidores quanto para críticos. Estudos de historiadores, pesquisadores em psicologia política e analistas da liderança revolucionária identificam em Ernesto Che Guevara um conjunto de traços psicológicos relativamente consistentes que ajuda a compreender tanto sua atuação prática quanto sua formação ideológica. Guevara demonstrava uma adesão profunda e inflexível ao projeto revolucionário socialista, particularmente à ideia da construção de homem novo.
Nessa perspectiva, a revolução não era apenas um processo político, mas um imperativo moral absoluto capaz de justificar sacrifícios extremos, inclusive a eliminação física de opositores. Essa rigidez tendia a converter dilemas éticos em necessidades estratégicas, reduzindo o espaço para ambiguidade moral e compromisso político. Diversos relatos históricos indicam que Guevara participou da supervisão de execuções e punições severas sem expressar remorso público ou hesitação moral. Esse comportamento é frequentemente interpretado por analistas como uma forma de dissociação moral, na qual o inimigo ideológico é desumanizado ou percebido como um obstáculo descartável ao projeto revolucionário. Tal postura permitia a normalização da violência como prática legítima e necessária. Formado como médico e atuando como guerrilheiro, Guevara cultivava uma disciplina pessoal rigorosa, marcada por autocontrole físico, resistência à privação e elevado senso de dever. Esses padrões eram exigidos de maneira igualmente severa de seus subordinados, reforçando uma cultura de obediência estrita, punição exemplar e intolerância ao erro, sobretudo em contextos militares e revolucionários. Biografias acadêmicas apontam que Guevara possuía uma percepção acentuada da excepcionalidade de sua própria missão histórica. Esse traço, frequentemente descrito como uma forma de narcisismo revolucionário, manifestava-se na convicção de deter autoridade moral para julgar, punir e, se necessário, eliminar aqueles considerados inimigos da revolução. Tal autoimagem reforçava sua disposição para decisões radicais e contribuía para a legitimação subjetiva da violência política. Pesquisas recentes em história política, psicologia social e estudos sobre regimes revolucionários indicam que os apoiadores de Ernesto Che Guevara, tanto os combatentes da guerrilha na Serra Maestra quanto quadros militares, policiais e administrativos no período pós-revolucionário, apresentavam padrões psicológicos recorrentes, típicos de movimentos revolucionários autoritários e contextos de radicalização ideológica. Estudos contemporâneos ressaltam que a obediência entre os seguidores de Guevara não se baseava apenas em coerção externa, mas em processos de internalização moral da ideologia revolucionária. Ordens eram executadas com rigidez, frequentemente sem questionamento crítico, pois a violência era interpretada como necessária, legítima e moralmente superior quando direcionada contra inimigos da revolução. Esse fenômeno se aproxima do que a psicologia política descreve como obediência ideológica voluntária, na qual o indivíduo passa a agir como agente ativo da doutrina, e não apenas como subordinado. Relatos históricos e análises psicossociais mostram que vítimas de execuções, expurgos ou trabalhos forçados eram sistematicamente rotulados como contra-revolucionários, traidores ou inimigos de classe. Esse processo de rotulação promovia a despersonalização do outro, reduzindo a empatia e neutralizando barreiras morais à violência. Psicólogos como Albert Bandura descrevem esse mecanismo como dissociação moral coletiva, amplamente observada em contextos de violência política institucionalizada. Historiadores apontam que a autoridade carismática de Guevara, aliada à ameaça constante de punições severas, incluindo prisão, exclusão do grupo ou morte, criou um ambiente psicológico marcado por medo, vigilância mútua e conformismo. Nesse contexto, a lealdade era reforçada não apenas pela convicção ideológica, mas também pelo temor de represálias. Pesquisas recentes sobre regimes revolucionários demonstram que tais ambientes tendem a produzir comportamentos de brutalidade preventiva, nos quais indivíduos cometem atos violentos para provar fidelidade e evitar suspeitas. Grande parte dos seguidores de Guevara acreditava genuinamente estar participando da construção de uma sociedade mais justa, igualitária e livre da opressão capitalista. Esse idealismo moral coletivo funcionava como um poderoso mecanismo de racionalização da violência. Ações brutais eram reinterpretadas como sacrifícios necessários em nome de um bem maior. Estudos recentes em psicologia social ressaltam que esse tipo de idealismo, quando combinado com estruturas autoritárias, pode facilitar a normalização da crueldade sem que os agentes se percebam como perpetradores da injustiça. Pesquisas recentes em história cultural, psicologia política e estudos sobre memória coletiva indicam que os apoiadores contemporâneos de Ernesto Che Guevara, incluindo militantes políticos, ativistas, estudantes e admiradores simbólicos, apresentam padrões psicológicos e comportamentais distintos dos combatentes originais, mas ainda fortemente conectados à mitologia revolucionária construída em torno de sua figura. Diferentemente dos guerrilheiros da década de 1950, os apoiadores modernos tendem a se relacionar com Guevara de forma altamente simbólica, muitas vezes dissociada do contexto histórico concreto de suas ações. Historiadores da memória política observam que Guevara é frequentemente reinterpretado como um arquétipo de rebeldia, justiça social ou resistência ao imperialismo, enquanto aspectos como repressão, autoritarismo e violência revolucionária são minimizados ou relativizados. Esse processo de abstração facilita a adesão emocional sem confronto com dilemas morais complexos. Estudos em psicologia social indicam que muitos apoiadores contemporâneos demonstram viés de confirmação em mecanismos de dissonância cognitiva.
Informações que reforçam a imagem heróica de Guevara são aceitas enquanto dados sobre execuções, tribunais revolucionários e coerção são descartados como propaganda inimiga. Esse padrão permite preservar uma identidade moral positiva associada ao ídolo, mesmo diante de evidências históricas contraditórias. Para muitos admiradores atuais, especialmente em ambientes universitários ou militantes, a figura de Guevara funciona como marcador identitário. O uso de sua imagem em camisetas, cartazes ou redes sociais sinaliza pertencimento a uma comunidade simbólica que se define como antissistêmica, progressista ou revolucionária. Psicólogos políticos observam que, nesses casos, a adesão ao símbolo importa mais do que o conhecimento histórico aprofundado, e a crítica ao personagem pode ser percebida como ataque ao próprio grupo. Pesquisas recentes apontam que parte dos apoiadores modernos tendem a romantizar a violência política, enquanto ela é percebida como distante no tempo ou no espaço. A luta armada é reinterpretada como gesto estético ou moral desvinculado de suas consequências humanas reais. Esse fenômeno é recorrente em culturas políticas que consomem a revolução como narrativa épica e não como processo histórico concreto marcado por sofrimento, coerção e morte. Em certos segmentos observa-se a reprodução de uma lógica moral binária, oprimidos versus opressores, herdada do discurso revolucionário original. Nessa estrutura, Guevara é situado automaticamente no polo do bem histórico, o que dificulta análises críticas e favorece a legitimação simbólica de soluções autoritárias ou violentas em nome de causas consideradas justas. Psicólogos sociais alertam que essa forma de moralização absoluta reduz a complexidade política e aumenta a tolerância a discursos de exclusão. Pesquisadores de história política, psicologia política e análises de liderança apontam que traços psicológicos distintos de Che Guevara não foram apenas curiosidades biográficas, mas componentes estruturantes de suas decisões estratégicas e práticas políticas, ao longo de sua vida revolucionária. Desde sua juventude, marcada por intensas leituras de filosofia e contato com desigualdades sociais, Guevara desenvolveu uma coerência ideológica rígida, baseada no marxismo e no ideal de transformação radical da sociedade. Essa rigidez moldou decisões críticas como a defesa da luta armada como um método inegociável para derrubar regimes autoritários, tanto em Cuba quanto em seus esforços posteriores no Congo e na Bolívia. Sua convicção teórica e moral faz com que alternativas menos violentas ou mais pragmáticas fossem frequentemente rejeitadas, mesmo diante de evidências de fracassos estratégicos. A insistência em expandir a Revolução Mundial, por exemplo, mostra como sua visão moral da Revolução guiou decisões que ignoraram sinais de inviabilidade militar e logística. Historiadores também destacam que Guevara via sua missão como parte de um destino histórico, não apenas como um comandante militar, mas como um agente de mudança universal. Essa autoimagem moldou escolhas como sua participação em campanhas militares externas, mesmo quando o cenário político-militar era desfavorável, como no Congo e na Bolívia, onde suas lideranças foram criticadas por falta de adaptação às condições locais e por decisões táticas arriscadas. Esse tipo de idealismo, segundo pesquisas recentes sobre memória política, está ligado à construção de um propósito existencial forte, que pode facilitar a tolerância ao risco e a subestimação de obstáculos práticos. A formação de Guevara como médico e guerrilheiro, somado ao seu comportamento disciplinado e rigoroso, influenciou profundamente sua atuação em posições de comando. Ele não apenas praticava uma disciplina rigorosa em si mesmo, enfrentando adversidades físicas e mantendo um estilo de vida austero, como também esperava níveis semelhantes de seus subordinados. Esse traço foi determinante em decisões como a forma de gerir instalações como a prisão de La Cabaña, onde a manutenção da ordem e a justiça revolucionária foram priorizadas em detrimento de métodos processuais tradicionais, contribuindo para a aplicação de penas de morte e punições sem tolerância à contestação, o que é conhecido como justiçamento. Testemunhos e estudos sobre Guevara indicam que ele tinha pouca tolerância a posições divergentes, tanto em contexto de guerrilha quanto em cargos estatais. Esse traço, que aparece também em relatos de contemporâneos como Alberto Granado, fazia com que ele optasse por soluções autoritárias e impacientes diante de debates internos, reduzindo o espaço para consensos ou ajustes táticos que pudessem ter evitado alguns fracassos operacionais no final de sua carreira. Essa baixa tolerância crítica situa-se na interseção entre traços de narcisismo revolucionário e uma suposta moralidade absoluta da causa, o que afetou suas escolhas em ambientes de decisão coletiva. Os estudos apontam que a combinação de disciplina, idealismo e rigor moral de Guevara o conduziu a escolhas que favoreceram a consistência ideológica sobre o pragmatismo político. Isso ficou particularmente evidente em sua atuação como ministro da Indústria em Cuba e nas tentativas de exportar a revolução, onde muitas decisões foram tomadas com base em princípios ideológicos antes de considerações práticas ou adaptativas. Essa escolha resulta em uma personalidade que priorizava a integridade ideológica sobre a flexibilidade estratégica.
estratégica, um padrão que historicamente está associado a líderes com um suposto forte senso de missão histórica. As decisões de Guevara, desde sua determinação em promover guerras revolucionárias até sua gestão disciplinada em posições de poder, foram profundamente moldadas por traços psicológicos pessoais. Seu idealismo, disciplina rigorosa, identidade moral absoluta e baixa tolerância crítica não apenas influenciaram estratégias de combate e políticas públicas, mas também moldaram seu legado histórico, tanto em terrenos de um suposto heroísmo simbólico, quanto de controvérsias substanciais sobre violência política e autoritarismo. Esses aspectos continuam a ser tema de debates acadêmicos na história política e na psicologia de liderança. As decisões políticas, militares e administrativas associadas a Ernesto Che Guevara produziram efeitos psicológicos profundos e duradouros sobre indivíduos e grupos submetidos à violência revolucionária, incluindo opositores reais ou presumidos, prisioneiros políticos, trabalhadores compulsórios e suas comunidades. Estudos contemporâneos em história social e psicologia do trauma permitem hoje compreender esses impactos de forma mais sistemática e fundamentada. Pesquisas em psicologia do trauma indicam que sobreviventes de execuções, prisões arbitrárias e campos de trabalho forçado tendem a apresentar altos índices de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, ansiedade crônica, depressão maior, distúrbios do sono e hipervigilância persistente. Historiadores e psicólogos observam que, em contextos de violência política institucionalizada, o trauma é intensificado pela imprevisibilidade da punição e pela ausência de garantias legais, fatores amplamente relatados por ex-presos do período revolucionário cubano. A experiência de encarceramento em espaços como La Cabana ou em programas de trabalho compulsório como Guanahacabibes foi caracterizada por práticas sistemáticas de despersonalização, rotulação ideológica e redução do indivíduo à condição de inimigo da revolução. Psicólogos clínicos apontam que esse tipo de violência simbólica e material compromete o senso de identidade, gera sentimentos profundos de vergonha e humilhação e pode resultar em alienação duradoura do próprio self. Historiadores da repressão revolucionária observam que tais mecanismos eram parte integrante da lógica disciplinar do novo Estado. Além do sofrimento individual, a violência revolucionária produziu um efeito psicológico coletivo. A ameaça constante de prisão, execução e exclusão social instaurou um clima de medo generalizado que se estendeu para além das vítimas diretas, afetando famílias inteiras e comunidades locais. Estudos sobre terror político demonstraram que esse tipo de ambiente gera autocensura, quebra de laços sociais e adaptação psicológica baseada na submissão e no silêncio, efeitos documentados em diversas experiências revolucionárias do século XX. Pesquisas recentes em psicologia integracional indicam que filhos e netos de vítimas de violência política frequentemente apresentam sintomas indiretos de trauma, como ansiedade difusa, desconfiança institucional, medo de engajamento político e dificuldades na construção da identidade. Esses efeitos são transmitidos tanto por mecanismos familiares, como silêncio, narrativas fragmentadas e medo internalizado, quanto por contextos sociais que mantêm a repressão ou negam o sofrimento passado. Historiadores da memória cubana destacam que a disputa narrativa sobre a revolução contribuiu para a persistência desses impactos psicológicos ao longo do tempo. A historiografia e a psicologia política contemporâneas convergem na avaliação de que Ernesto Che Guevara foi uma liderança revolucionária profundamente moldada por rigidez ideológica, o senso absoluto de uma suposta missão histórica, autodisciplina extrema e baixa tolerância ao dissenso. Esses traços psicológicos não foram apenas aspectos de personalidade, mas fatores determinantes de suas decisões políticas, militares e administrativas. Guevara concebia a revolução como um imperativo moral superior no qual fins históricos justificavam meios violentos. Essa visão transformava dilemas éticos em necessidades estratégicas, legitimando execuções, punições severas e a supressão de garantias jurídicas tradicionais. Sua frieza emocional diante do sofrimento humano é interpretada por psicólogos como expressão da dissociação moral, viabilizada pela desumanização do inimigo ideológico. Ao mesmo tempo, seu perfeccionismo e disciplina rígida reforçaram práticas autoritárias e punitivas, tanto na guerrilha quanto no Estado revolucionário. Seus apoiadores históricos, guerrilheiros, oficiais e agentes do novo regime operavam em um ambiente marcado por obediência ideológica internalizada, medo, vigilância e idealismo moral coletivo. A violência era normalizada por mecanismos de despersonalização do inimigo e por uma ética revolucionária que recompensava a lealdade absoluta. Estudos em psicologia social indicam que esse contexto favoreceu o conformismo, brutalidade preventiva e a participação ativa na repressão. Nos tempos modernos, a Guevara assume forma majoritariamente simbólica. Admiradores contemporâneos tendem a idealizar sua figura, abstraindo ou relativizando aspectos autoritários e violentos. Pesquisas apontam forte presença de viés de confirmação, dissonância cognitiva e uso da imagem de Che como marcador identitário. Embora a violência não seja reproduzida diretamente, persiste a legitimação moral abstrata da violência revolucionária, agora romantizada e descontextualizada.
As vítimas das decisões associadas a Guevara, prisioneiros, opositores reais ou presumidos e trabalhadores compulsórios, sofreram impactos psicológicos profundos, incluindo, como já dito, transtorno de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade crônica e do senso de identidade. A repressão produziu também um clima de terror coletivo, afetando famílias e comunidades inteiras. Também, como já dito, estudos recentes demonstram ainda efeitos transgeracionais nos quais o trauma é transmitido a filhos e netos por meio de medo, do silêncio e da memória fragmentada. Em síntese, a literatura acadêmica atual sustenta que o legado de Che Guevara não pode ser compreendido apenas como símbolo de resistência ou justiça social. Ele envolve também a institucionalização da violência, danos psicológicos duradouros e a persistência cultural em uma ética política que relativiza limites morais em nome de fins considerados superiores. Esse conjunto explica tanto sua permanência como ícone quanto a profundidade das críticas que cercam sua figura no debate histórico contemporâneo.